Olá, eu sou o Gabriel de Souza Brás e nessa apresentação irei mostrar a parte teórica a respeito de linhas de transmissão, como se obter os principais parâmetros para a construção de uma linha e no final irei apresentar projetos para de diferentes linhas de transmissão utilizando software comercial. Inicialmente vamos introduzir aqui a teoria de parâmetros distribuídos. A teoria de circuitos ela trata de parâmetros concentrados, né, quando se considera que o comprimento de onda é muito maior que o comprimento do circuito. Dessa forma, o mesmo valor da onda que está na carga, ela está na fonte. Assim, então a gente considera os fenômenos acontecendo de forma instantânea, se desconsiderando a propagação da onda ao longo da linha, né? No entanto, quando a gente analisa o circuito em alta frequência, a gente observa que a onda se propaga ao longo da linha de transmissão. Então, observando as estruturas da imagem, né, essas estruturas serão utilizadas como guias das ondas transverso eletromagnéticas, né, as quais estarão confinadas nesses meios. Essas linhas elas devem ser projetadas para atenderem duas condições, né? A primeira é que, havendo-se um condutor elétrico perfeito na composição da linha de transmissão, isso não pode ser único, né? Então tem que ser um condutor duplo ali. E a segunda é que o meio dielétrico que compõe a seção reta da linha de transmissão por onde passa a onda tem que ser homogêneo, né? Não pode haver, então deve haver somente um dielétrico na seção reta da linha de transmissão. Assim, para que possamos obter os parâmetros da linha de transmissão, é, vamos fazer primeiro a modelagem para tensão na linha de transmissão. Então, considerando-se dois condutores perfeitos, né, o campo elétrico ele é perpendicular aos condutores. Assim, para o condutor, as linhas de campo estarão saindo de um para o outro, e as linhas estarão entrando no outro condutor. Assim, há campo somente no dielétrico do condutor 1 para o condutor 2. Desse modo, pode-se calcular a tensão entre os dois condutores por meio da integral de linha do campo elétrico, e a resultante será uma onda constante de tensão ao longo da linha de transmissão, conforme a equação circulada em vermelho no slide. Então, chega-se na equação mais geral para a tensão, que leva em consideração a onda incidente e a onda refletida. A onda incidente considerada a onda nos terminais da fonte e a onda refletida considerada é, a onda nos terminais da carga. Assim como a modelagem realizada para tensão, vamos realizar agora a modelagem para a corrente, né? Então, utilizando-se a lei de Ampère e o teorema de Stokes, é possível observar que a linha de transmissão haverá uma onda de campo magnético, né, que circulará ali entre os dois condutores, que dará a origem a uma onda de corrente constante ao longo da linha de transmissão, né, segundo a equação circulada em vermelho abaixo. E de forma geral, chega-se na equação que representa a parcela viajante na linha de transmissão da onda refletida e da onda incidente. Nós vimos anteriormente, né, nas outras apresentações, que a relação do campo elétrico e do campo magnético caracteriza a impedância intrínseca do meio. Agora nós iremos tratar da relação de tensão e corrente na carga e na fonte, que será denominada como impedância característica da linha de transmissão.
Para se definir a impedância característica do meio, vamos iniciar com a dedução da capacitância de uma linha de transmissão, né? Então, utilizando-se a definição de energia média do campo elétrico, é possível chegar na expressão de energia em relação aos parâmetros da tensão e da impedância característica na linha. E a energia do campo elétrico também pode ser calculada por meio da fórmula da capacitância, a qual vai resultar em uma expressão da capacitância por unidade de comprimento. Assim como realizado para a capacitância, vamos agora realizar a dedução também para a indutância, né? Então, fazendo o mesmo para o campo magnético, obtém-se a energia do campo magnético em função da corrente. E a energia encontrada para o campo magnético também pode ser calculada pela fórmula da energia no indutor, a qual irá resultar em uma expressão que possibilita calcular a indutância em função da impedância característica e do dielétrico da linha. Assim, manipulando as duas expressões de capacitância e indutância obtidas anteriormente, é possível chegar na relação na qual possibilita ter o número de onda por meio dos parâmetros da linha de transmissão, bem como a impedância característica da linha. Agora vamos definir linhas com perdas e sem perdas. Então, ao considerarmos uma linha de transmissão sem perda, a gente chega na relação na qual o K depende apenas de beta, ao qual está atrelado o fator oscilatório da onda transmitida. E já para uma linha com perda, deve ser levado em consideração também o epsilon, que vai ser um epsilon complexo da linha, né? A qual vai implicar que o K tem uma parcela real e complexa, na qual vai estar atrelado o fator de perda durante a propagação da onda. Após definida a indutância e capacitância da linha, visto como a linha vai se propagar orientado ao seu vetor de propagação, por meio das manipulações que
envolve a variação do campo magnético do campo elétrico em uma linha de transmissão, por exemplo, como para o cabo coaxial, é possível chegar na expressão de tensão e corrente, na qual possibilita calcular a, a impedância em característica da linha. E também é possível concluir que a impedância característica depende somente dos parâmetros geométricos da linha, que é referente ao material representado por μ e epsilon e aos raios internos e externos, e não depende do comprimento da linha. Dessa forma, relacionando a, a impedância característica da linha, é possível encontrar as fórmulas para a indutância e para a capacitância na linha de transmissão. Né? E caso o meio seja com perdas, o epsilon será complexo e, por consequência, a impedância característica e também o K também serão complexos. Para o caso do cálculo da impedância, também deve-se levar em consideração que o condutor não será mais um condutor perfeito e a solução de uma onda TM não poderá ser mais empregada. Assim, deve-se utilizar o método de aproximação para calcular uma resistência da linha, que será atrelada à perda resistiva no condutor, a qual pode ser definida como a raiz de ômega mi sobre 2 sigma vezes o inverso do perímetro do condutor. Então, desse modo, é possível observar que a capacitância está associada ao dielétrico, a indutância está associada ao formato do condutor, a condutância associada às perdas no dielétrico e a resistência associada às perdas do condutor. Dessa forma, os parâmetros gerais da linha são atrelados à impedância característica, a qual pode ser representada com perdas, com RG diferente de zero, que implicará em Z0 complexo, ou sem perdas, com RG iguais a zero, que resultará em Z0 real, igualmente para a constante de propagação da onda. Na tela é possível ver alguns exemplos para o cálculo de parâmetros de 3 linhas de transmissão e, de forma geral, para se encontrar os parâmetros de uma linha genérica, deve-se primeiro especificar a linha, em seguida encontrar os campos elétrico e magnético, depois encontrar a corrente de tensão, a qual implicará de encontrar a impedância característica, e posteriormente encontrar a indutância e a capacitância atrelados à configuração da linha. E caso possua perdas, fazer o epsilon ser complexo para encontrar a condutância, e caso o condutor não seja perfeito, encontrar a resistência. Assim, será possível obter a impedância característica e a constante de propagação da onda.
Após definido de forma geral como é feito para poder obter os parâmetros geral da linha, outro conceito importante também é a respeito de como projetar a linha para que não tenha distorção no sinal. Então, caso a linha tenha perdas, o alfa será diferente de zero, e o alfa dependerá da frequência. Como o sinal trafegado na linha é um sinal de diferentes frequências, cada uma das componentes do sinal irá atenuar de forma diferente, e isso fará com que o somatório das resultantes não seja o mesmo durante a linha de transmissão. Isso é um caso não desejável. E como é possível desenvolver uma linha de transmissão sem perdas, como não é possível, na prática, o que é realizado é o dimensionamento dos parâmetros para que a linha não tenha distorção, né? Assim, escolhe-se um R sobre L igual a um G sobre C para se chegar numa relação na qual o alfa não depende da frequência, ou seja, todas as componentes irão se atenuar em uma mesma razão. Visto a parte teórica de como é feito para poder obter os parâmetros da linha de transmissão e como se obter uma linha de transmissão sem distorção, agora vamos observar alguns parâmetros da parte de projeto da linha de transmissão. E dos conceitos importantes é a tangente de perdas. Este é um parâmetro utilizado no projeto das linhas de transmissão, que é a razão entre a corrente de condução e a densidade da corrente de deslocamento. Quanto maior a corrente de deslocamento, menor será a tangente de perdas e, por consequência, melhor será o dielétrico. E quanto maior a corrente de condução, maior a tangente de perda e mais característico será mais característica terá de um bom condutor. Agora partindo para a parte de projeto das linhas, né? Começando aqui com a linha de microfibra, foi utilizado o software Qix Studio, né? E para a simulação do projeto de linhas, a gente utilizou o substrato de FR4, ao qual suas informações características foram inseridas no software, né? Bem como a frequência de operação da linha. E para inserir as informações do software é necessário observar alguns parâmetros cruciais para o projeto, né? Como o ER, que é a permissividade relativa do FR4, o MIR, que é a permeabilidade relativa do FR4, o H, que é a altura do dielétrico, o HT, que é a altura da coluna de ar acima da linha, o T, que é a espessura do cobre, o conde, que é a condutividade elétrica do cobre, e o tange, que é a tangente de perdas, né? Então, após definidos os parâmetros do substrato, foi inserido o valor de resistência no valor de 50 ohms. Né? Feito isso, foi utilizada a função de sintetizar do software para que o mesmo calculasse o comprimento da linha necessário para poder ter essa impedância característica de 50 ohms. E somado a isso, foi possível definir o comprimento da linha de acordo com o comprimento de onda do sinal a ser emitido, né? O comprimento de onda ele é definido como a velocidade de propagação do meio, que é dado por 1 sobre raiz de μ sobre a frequência da fonte de sinal. Assim, para onde se propaga para onda que se propaga na frequência de 2.45 GHz no FR4, o comprimento de onda resultante será de 6,76 centímetros, né? Ou seja, para uma linha projetada com esse comprimento, nela vai caber apenas um comprimento de onda do sinal emitido pela fonte. Analisando o caso agora para o guia de onda coplanar, inicialmente foi definido os mesmos parâmetros do substrato, e com relação aos parâmetros físicos, essa linha se difere com relação da guia de microfita, porque agora os guias eles estão
sob o mesmo plano, e agora tem uma nova dimensão que também interfere na impedância característica da linha, que é o parâmetro S, que mede a distância entre os condutores da lateral para os condutores centrais, para o condutor do centro. Foi definido então uma impedância característica da linha predeterminada de 50 ohms, com um ângulo característico de 360, né, justamente para poder caber um comprimento de onda dentro da linha, e foi utilizada a função de sintetizar. Então, para uma linha coplanar com essas características do substrato e para o parâmetro físico inserido da característica elétrica de 50 ohms de impedância com ângulo de 360 graus, a gente vai ter que ter um condutor central com largura de aproximadamente 15,56 milímetros, a distância entre os condutores da lateral com o condutor central de 1 milímetro e para o comprimento da linha de aproximadamente 8,96 centímetros. Lembrando que o comprimento da linha de transmissão não vai interferir na impedância característica da mesma. Agora, para o guia de onda coplanar aterrado, as características dos parâmetros do substrato inseridas são as mesmas, né, com a mesma frequência da fonte de 2,45 GHz, e a definição de separação entre as placas do plano superior também definida foi a mesma, que foi de 1 milímetro de separação entre as placas superiores, né? A diferença agora é que tem mais um condutor que se situa na parte inferior à simulação do problema, que vai ser um condutor que vai estar aterrado no caso. Então, para essa configuração de guia coplanar aterrado, né, a gente inseriu os parâmetros elétricos de 50 ohms. Também dimensionamos a linha para ter caber somente um comprimento de ondas, né? Então o ângulo ali definido foi de 360 graus, e a gente sintetizou, e com essa configuração a gente obteve ali que o comprimento da placa ali, ela tem que ser de aproximadamente 2,49 milímetros, né, com separação entre elas de 1 milímetro, e o comprimento da linha para poder caber um comprimento de onda tem que ser aí aproximadamente 7,1 centímetros. Considerando agora um guia de onda como uma linha de um cabo coaxial, né, os mesmos parâmetros anteriormente definidos foram definidos também para a linha, essa linha com a mesma frequência, né? No entanto, agora a geometria característica do problema ela muda um pouco, né? Agora a gente está trabalhando com uma geometria cilíndrica, né? Então agora a gente não tem mais a definição de altura e largura das placas, mas sim a gente vai tratar agora com o diâmetro interno e o diâmetro externo dos condutores. Então é definido os mesmos parâmetros elétricos anteriores, que é a impedância característica da linha de 50 ohms, e definido a linha para que possa ter um comprimento de onda, né? Foi definido ali que o diâmetro interno será de 1 milímetro, né? E a gente sintetizou para esse problema, e a gente viu que para poder ter impedância característica de 50 ohms, o diâmetro externo do condutor ele precisa ser de aproximadamente 5,64 milímetros, né? E para poder caber um comprimento de onda nessa linha, a gente precisa ter aproximadamente um tamanho da linha de 5,9 centímetros. Agora, fazendo a simulação para o caso da microfita acoplada, a gente tem os mesmos parâmetros do substrato tratados anteriormente, com a mesma frequência da fonte, né? E nossos parâmetros elétricos definidos aqui agora são a impedância característica para a microfilha trabalhando no modo par,
e impedância característica para microfilé trabalhando no modo ímpar, né? E o comprimento de onda para a cabine da linha, que foi definido aqui com ângulo de 360 graus. Então, os parâmetros físicos definidos calculados, né, para uma linha com esses parâmetros elétricos é que os parâmetros físicos têm que ter aproximadamente 2,96 milímetros de largura das placas. A distância entre elas tem que ser de aproximadamente 10,85 milímetros, né? E o comprimento das placas para caber um comprimento de onda tem que ser de aproximadamente 6,72 centímetros. Dessa forma, né, até então a gente tinha estudado apenas as impedâncias intrínseca do meio, que era a relação entre o campo elétrico e magnético de uma onda e transferência eletromagnética. E nesse relatório foi possível compreender e estudar a impedância característica de uma linha de transmissão, né, sendo possível fazer analogia com a disciplina de circuitos elétricos também, porque a gente está tratando aqui de um caso que a gente usa os conceitos dos circuitos elétricos para poder encontrar as impedâncias, as características físicas da linha, né, como indutância e capacitância. E a gente pode ver que a impedância característica aí é a razão entre a tensão e a corrente, né? E está dependente apenas dos parâmetros da seção reta do circuito. Então, portanto, enquanto a largura do condutor e a distância entre eles influenciam a impedância característica, né, ao alterar as propriedades elétricas da linha, o comprimento não tem efeito direto sobre a impedância característica da linha, e sim somente, né, o quanto a quantidade de ondas que a gente quer que esteja viajando dentro da linha. Então, esse foi a apresentação do relatório a respeito de linhas de transmissão e os seus parâmetros. Obrigado.